Olá, tudo bem? Estamos recebendo na sala de visita, na TV Câmara, canal 22, o radialista Paulo Delálio. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, Ricardo. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando pela TV Câmara. É um prazer estar aqui. Com o Paulo, nós vamos falar da sua parte profissional, na parte de comunicação. Também vamos falar um pouco de saúde. Ele que é um especialista na parte de massagem dos pés e também tem conhecimento na parte das mãos. E também vamos falar do Paulo Delálio na parte de fé. Paulo Delálio é testemunha de Jeová. Paulo, primeiro da parte de comunicação, a parte profissional. Você hoje tem 49 anos de vida e trabalha no rádio há quanto tempo? Agora em novembro completo 50, 5.0, né, Ricardo? Eu estou no rádio desde 1975, então há 38 anos praticamente trabalhando no rádio. Você é natural de qual cidade, Paulo? Eu nasci em Itatiba, São Paulo, a 80 quilômetros da capital, né, conhecida como a terra do móvel colonial. E como foi o seu ingresso no rádio? Bem, eu desde garoto, eu creio que a gente já nasce com isso, né, Cacá? A minha mãe, que já é falecida, contava ela, no caso, que desde pequena ela me colocava naquele berço, naquele chamado chiqueirinho, e ali me deixava com o rádio. E o rádio ficava o dia todo. E por coincidência, o nome do locutor era Paulo Eduardo, que é o meu nome, que minha mãe me deu esse nome em função daquele locutor. E eu sempre tive aquela vontade de trabalhar em rádio, sempre ficava imitando alguns locutores. E na cidade de Itatiba tinha apenas uma emissora, que hoje é a CRN, na época era a Rádio Progresso. E aí eu consegui entrar lá como técnico de som. E, na verdade, não era remunerado, eu ia lá mais perturbar os locutores, perturbar os funcionários, até que foi passando o tempo, eu fui aprendendo, fui ganhando experiência e tive uma oportunidade, mas uma oportunidade aos meus 15 anos de idade. E fazendo já programa musical ou outro tipo de trabalho? Com 15 anos de idade eu liderava a rádio no horário das 8 até o meio-dia. Então era o principal programa. Então eu acho que eu era um prodígio naquela época. Então eu fazia um programa, começava às 8 da manhã, ia até por volta de meio-dia, parava depois para o esporte e às vezes voltava à tarde como repórter ainda. Era um adolescente, então. E com relação à voz? Porque nessa parte de adolescência existe uma oscilação da voz. Você teve alguma dificuldade já sendo profissional do rádio com relação a isso? Eu tive uma diferença, Cacá, e é o que eu tenho observado nos jovens de hoje. Os jovens de hoje estão bem desenvolvidos. Inclusive, eu tenho um filho de 17 anos que já está do meu tamanho. E eu, naquela idade, eu já tinha praticamente o tamanho que eu tenho hoje, guardado as proporções, né, porque depois a gente engorda muito. E, naquela época, a minha voz ela não tinha assim, essas nuances de afinar, de engrossar. O que tinha muito era inexperiência, né? Aí nós fomos ganhando ao longo do tempo. E essa voz? Você tem uma voz bonita. Desde quando você notou que a sua voz poderia ser utilizada para a parte profissional? Para a parte de rádio, você Sim. disse? Bem, eu trabalhava como técnico de som. Aí o que acontecia? Eu ajudava na produção do programa. Então tinha um locutor que vinha de uma cidade vizinha, que era a cidade de Jundiaí, para nós aqui como se fosse de Birigui ou Araçatuba, vinha até a cidade, e eu ajudava, eu acabava produzindo o programa. E um dia o diretor me chamou de última hora, falou: Paulo, o motor do carro do rapaz fundiu, ele vai ficar uma semana, 2 sem poder trabalhar, quebra o galho lá, vê o que dá. Aí nós entramos em estúdio, fizemos alguns testes, e o diretor da rádio, que se chama Mâncio Catalano, aí ele falou: não, Paulo, a sua voz vai dar para o rádio, que era FM naquela época. Aí ele me colocou dentro do FM, porque a minha escola era AM. Então, quando eu tive a verdadeira oportunidade em rádio, foi no FM. E qual foi a sequência a partir daí, do seu ingresso no rádio? A partir daí eu nunca mais deixei. A partir daí eu fiquei lá em Itatiba até o ano de 1998. Depois de lá eu me mudei para cá. Eu vim a Penápolis, até porque minha esposa ela é penapolense. Ela é filha de penapolenses. A família dela é aqui de Penápolis. Como eu já via, desde 79, conhecido Penápolis, gostei muito da terra de Maria Chica, então eu vim para cá no intuito de passear, fazer um passeio. Falei, quem sabe eu acho um emprego lá numa emissora de rádio. Eu sei que tem várias emissoras de rádio. Aqui em Penápolis, na questão de imprensa é muito forte, né? Temos 3 jornais, temos 3 ou 4 emissoras de rádio, mais algumas que estão chegando. Então, na época, eu vim para cá e consegui, então, Rádio Líder, para fazer um programa que era das 5 da manhã às 8 horas da manhã. Foi o Ivon Santos Silva, na época, que inclusive eu agradeço muito, ele que me trouxe para cá.
e eu fazia o programa sertanejo. E naquela época foi uma inovação, porque eu fazia algumas brincadeiras, era o nono tossindo, era café que a gente servia no copo, que as pessoas se lembram até hoje, e a propaganda testemunhal um pouco diferenciada. E fiquei na rádio líder na época, até ela se tornar depois a rádio ativa, em toda aquela transição, até no ano de 2002, quando então o grupo do Roberto Igreja, o Célio de Oliveira, me contrataram para ir na Rádio Difusora, onde estou até hoje, de 1 da tarde até as 5 da tarde. Paulo, quando você fez programa de madrugada na Rádio Líder, como é que era? Eu tenho curiosidade sobre isso também, fazer programa começando às 5 da manhã. Como que é essa rotina para você acordar e mesmo essa parte da voz? Existe algum cuidado especial? Como que funciona? Tem sim. Você tem que ser uma pessoa regrada, né, Cacá? Você não pode dormir tarde, você não pode tomar álcool em excesso, tem que tomar como todo mundo toma, socialmente, não pode tomar gelado, tem que aquecer a voz antes de entrar no ar, sempre tem que estar aquecendo. Eu ia dormir por volta de 10, 11 horas. 10 horas da noite no horário normal, 11 horas no horário de verão. Quando eram 4h15 da manhã eu levantava, já tomava um banho, já começava a fazer o aquecimento de voz. Enquanto eu ia da minha casa até a rádio, eu já ia fazendo o aquecimento da voz. Chegava lá, colocava a rádio no ar exatamente às 5 horas, já acordando o pessoal. E no meu caso, de madrugada, parece que minha voz está mais descansada, ela é até um pouco melhor do que à tarde. Então eu não via muita dificuldade, mas a rotina era essa. Saía de lá às 8 horas da manhã, como todos sabem, o locutor tem que viver de vender propaganda. Ele vende as publicidades, ganha o comissionamento, aí era o dia todo correndo a cidade para vender a propaganda. Então fala mais do que se fala no rádio. E depois o Ivon me deu um outro espaço, que era das 18 até as 19 horas. Então daí eu voltava das 18 às 19 para concluir a programação da rádio durante o dia. Entre 4 e 5 horas da manhã, fazendo o aquecimento da voz. Para quem não conhece, vale destacar como que funciona isso. Você fazia exercícios, né? São alguns exercícios que se fazem, né? Inclusive, eu passei por fonoaudiólogo, isso foi aprendido com fonoaudiólogo. Para quem não sabe também, eu tenho um irmão que é cantor profissional de ópera, cantor de teatro, e ele faz muito aquecimento de voz, ele é um tenor. E aí ele me ensinou também alguns exercícios que são práticos. Coisa simples de fazer, nada forçado, né? E que você vai fazendo aquele exercício por cerca de 15 a 20 minutos, até as suas cordas vocais se aquecerem, para que você não tenha problema de calo na corda vocal, uma afonia ou até desafinar durante a hora que está falando. Inclusive hoje eu estou ainda um pouco afônico, como você está, devido a uma gripe que nós pegamos recentemente. Então esse aquecimento de voz é imprescindível, tem que ser feito. E no período da tarde, quando hoje você está fazendo o programa, você também realiza o exercício antes de ir para o ar? Sempre, toda vez, Cacá. Entrou no ar, vai usar o microfone, seja para apresentar um cerimonial, seja para dar uma entrevista. Inclusive, eu estava vindo aqui para essa entrevista, no trajeto da minha casa até aqui, eu já vim fazendo um aquecimento de voz, sempre é importante o aquecimento. Paulo, e de modo geral, mesmo para quem não é um profissional da parte de fala, que dicas você daria para cuidados com a voz? Bom, primeiro, evite gritar, né? Não grite muito. Quando você tiver aquela pigarrinha típica, né? Você não tossir muito forte. Então, você tentar engolir. Eu recebi uma orientação do meu irmão, ele não é especialista em voz, Cacá, mas ele é um cantor profissional, e ele pediu que eu apertasse esse ponto, acho que a câmera está mostrando bem, né? Esse ponto aqui da garganta, quando vem aquela pigarra que você está falando e começa a vir uma pigarra, então você põe o dedo aqui nesse ponto e aperta a glote para baixo e continua falando. Tem funcionado, isso daí é bom. E evitar aquelas raspadas de garganta, tomar álcool, tomar muito gelado. E agora vai entrar o período do calor, aqui Penápolis é uma terra quente e seca, isso prejudica muito a voz também. Então você tem que tomar bastante água, bastante líquido, e sempre você fazer esse aquecimento de voz e evitar justamente esses trancos que você dá na corda vocal. Paulo, atualmente você faz um programa na Rádio Difusora e também, como já foi falado, você por alguns anos trabalhou no FM. Qual que é a diferença que você apontaria do AM para o FM? É a linguagem, Ricardo. A linguagem do AM é uma linguagem mais interativa com o seu público.
Você fala diretamente para a dona de casa, você fala diretamente para a pessoa que está lhe ouvindo, você conta a notícia para a pessoa. Não é simplesmente você ler a notícia. Então você conta, você comenta a notícia, você fala, você tem uma liberdade que o FM ele até poderia dar, mas ele não tem dado. Então os locutores de FM hoje, eles cumprindo o seu papel, eles são mais rápidos no falar, eles leem notícias mais curtas, mais condensadas, pouco comentam da notícia, eles então dão a notícia com entendimento, mas sem o comentário, sem dar a sua opinião, sem mover o seu ouvinte a interagir. Então, essa é a linguagem que eu entendo do AM. O AM ele é mais interativo, faz a pessoa participar, o ouvinte liga, dá o seu comentário, hoje tem a internet. Então, pessoas do mundo todo participam conosco lá na Rádio Difusora, deixam seu comentário através da internet, nós repercutimos, damos a voz para o ouvinte. A diferença é essa. E FM, pela qualidade do som, que é um pouco superior à qualidade do som do AM, tem mais a tendência de tocar músicas, boas músicas. Então a pessoa liga um FM hoje para ouvir boa música, liga um AM para ouvir uma boa conversa. Paulo, dentro da sua grande experiência com rádio, com certeza você tem algumas curiosidades no setor. Tem alguma que você poderia estar dividindo com a gente? Você diz aqui em Penápolis ou no geral? De modo geral, porque o rádio ele traz um encantamento, né? Até ele mexe com o pensamento das pessoas, porque muitas pessoas, por exemplo, te ouvem, mas não fazem ideia da sua estrutura física, como que é. Inclusive, alguns agora vão se espantar ao me verem aqui pela TV Câmara, né? Não é incomum, Ricardo, as pessoas chegarem na rádio. Eu estou lá na portaria, às vezes, tomando um café, porque a cozinha da rádio é a próxima portaria, você conhece? Aí chega uma pessoa e fala, eu queria falar com o Paulo Delalio. Eu, até por curiosidade, não falo que sou eu. Aí, às vezes, eu brinco e falo, Paulo Delalio não está aqui, não, ele já foi embora. Ah, mas como? É hora de café dele? Mas como que você acha que é o Paulo Delalio? Aí eu me apresento para a pessoa e falo, mas é você? Eu falei, mas como é que você fazia ideia? Eu falei, eu pensei que era um homem baixinho, gordo, de cor negra, né, careca. Eu falei, bom, você só acertou no gordo. Fora isso, você errou tudo. E outra curiosidade que eu acho interessante é o fascínio que o rádio traz para as pessoas. Eu tenho lá no meu programa, isso aí é tudo gravado, as pessoas às vezes não conseguem perceber isso. Tem um garotinho que era meu filho, com 7 anos de idade, ele pede para fazer xixi, ele pede para beber água, ele pede comida a todo instante, ainda mais quando é por volta das 3 da tarde, para marcar o horário. Ele fala, Paulo Delalio, estou com fome. Dia desses eu recebi lá na rádio uma bandeja de salgados, que uma ouvinte mandou para alimentar o menino. Eu achei curioso aquilo. E uma outra pessoa, não vou citar o nome aqui, uma enfermeira até conhecida na cidade, ela me ligou na rádio, queria falar comigo em particular, eu pedi que ela falasse por telefone. Ela falou, Paulo Delalio, há muitos anos eu lido com diabéticos aqui na cidade. E na minha cabeça, Ricardo, era alguma coisa relacionada com diabetes, que ela queria pedir uma reportagem, alguma coisa. Ela falou, é que esse menino que trabalha com você aí pede água o tempo todo. E quem é diabético pede muita água, toma muita água e come muito. E eu ouço, ele pede água e pede comida toda hora. Você já fez um exame de diabetes nele? Aí eu não sabia se eu revelava que era gravado. Aí eu acabei revelando para ela que era uma gravação devido à preocupação dela. Mas isso é a curiosidade do rádio. E também quando eu trabalhava na Rádio Ativa, hoje ele está encostado lá na Rádio Difusora, era o nono. Era uma pessoa que tossia escancaradamente. E eu recomendava que ele tomasse o remedinho na hora certa, que não tomasse seu vinho, porque vinho com remédio não dá certo, né? E algumas pessoas mandavam para mim ali na Rádio Ativa receitas de medicamentos para cortar tosse, para ajudar o nono. E até hoje algumas pessoas acham que aquilo existia mesmo. E recentemente uma pessoa foi na rádio para conhecer, não a mim, nem ao meu técnico, mas para conhecer o menino. Queria porque queria conhecer o menino. Aí eu marquei uma hora, fui na casa dela, levei o meu filho, que hoje está com 17 anos, falei, é ele que é o menino. A pessoa não acredita, achou que ainda estou escondendo o garoto. E o rádio, para quem faz rádio, como você, desde adolescente, está por dezenas de anos aí, é algo que fascina, né, e apaixona, né, Paulo? Com certeza. É um vício, né, Ricardo? Eu acho que faz parte da índole da pessoa, faz parte do caráter da pessoa. Eu poderia citar outras pessoas aqui da cidade, como Célio de Oliveira, que há tantos anos está no rádio,
Nós temos aí o Tony Santana na Rádio Ativa, nós temos outros grandes locutores na cidade, temos alguns que estão afastados do rádio, como é o seu xará, né, de apelido Cacá, que hoje ele abriu uma loja aqui na cidade, uma empresa, e sempre eu converso com ele, ele fala, rapaz, eu tenho uma vontade de fazer rádio, é porque nós queremos nos comunicar, isso faz bem para a gente. Então, nós queremos contar alguma coisa para as pessoas, ajudar as pessoas, orientar as pessoas. Então, isso vem, acho que, do sangue, vem da criação da pessoa. Paulo, nos últimos dias você ajudou a participar também com a Casa de Apoio de Penápolis em Barretos, a campanha liderada pelo vereador Célio de Oliveira, e no seu programa, à tarde na Difusora, você também colaborou. Como é que você sentiu a resposta da população? Gostaria que você falasse disso também. Os números finais já mostraram isso, né, Ricardo? Mais de 70 mil reais, na verdade, 70 e poucos mil reais. Eu costumava dizer, e falo sempre isso, desde que eu cheguei em Penápolis, que você não tem como escolher a cidade que você vai nascer. Isso daí é um acaso. Mas você pode escolher a cidade que você quer morar. E eu, desde 98, escolhi morar aqui em Penápolis por essas características. O povo penapolense, ele sabe distinguir quando a coisa é política, ele sabe distinguir quando a coisa é para o bem da coletividade. E quando eu cheguei na rádio, eu chego lá todos os dias por volta de 12h20, e 12h30, 20 para 1, eu começo junto com o Célio fazer o classificado, que é a passagem de um programa para outro, é mais uma inovação de rádio já há 10 anos. E quando eu vi o Célio com toda aquela emoção, falando, vendo aquela necessidade, ainda eu pedi autorização, falei, Célio, eu vou continuar isso aqui à tarde. Aí o Célio falou, pode continuar. E naquele dia mesmo, nós víamos ali, porque lá da rádio, para quem não conhece a rádio, deveria de conhecer, nós temos aquela redoma de vidro, você via dezenas de pessoas chegando a todo instante. A todo instante, pessoas vindo com 50 reais, 20 reais, querendo doar, atendendo ao chamado, mandando e-mail, me ligando. Depois continuou com o Célio de Oliveira. E, para resumir, eu acho que o resultado, com mais de 70 mil arrecadado em dinheiro, mostra a repercussão que isso teve, mostra a generosidade do povo penapolense e, acima de tudo, que o penapolense ele é um povo bem politizado, ele sabe distinguir as coisas. Isso é o que me chamou a atenção. Na parte profissional, você também tem um guia comercial na internet? Sim, o www.melevapenapolis.com.br. O que oferece esse site? Ele é um site que nasceu com o intuito de disponibilizar para a população endereços, telefones de profissionais e de empresas. Eu sempre tinha uma dificuldade, às vezes eu queria o telefone, eu preciso do telefone lá da Câmara Municipal, por exemplo. Às vezes eu não achava. Aí você corria pegar uma lista telefônica, usando como exemplo, não a Câmara, mas algumas outras empresas. Você ligava, a pessoa falava, não, esse número já mudou faz tempo, não é esse número. Então, algumas listas estavam desatualizadas. Aí eu pensei e falei, por que não? Hoje a internet, eu trabalho com internet a tarde toda aqui na rádio, gastei um bom dinheiro, foram mais de 2 mil reais na confecção do site, e na verdade é um portal, não é um site. Aí eu disponibilizei gratuitamente para a população. Quem quiser, empresa, profissionais liberais, qualquer prestador de serviço, pode se cadastrar gratuitamente, vai constar nome, endereço, telefone e a função que a pessoa exerce no município. E como tem sido o acesso? Olha, eu não observo todos os dias, nós temos o controle diário, mas eu observei, estamos na média com 2.500 a 2.700 visitas diferentes por dia. No total, tem passado por mês aí de 50, 60 mil visitas diferentes. Paulo Delálio, além de radialista em Penápolis, também é um especialista em reflexologia, que é a massagem dos pés e também das mãos. Como que... Explica pra gente, Paulo, melhor o que é essa reflexologia. Eu vou começar, Ricardo, explicando por que eu me interessei por isso, que eu acho mais interessante. Como você já disse no início da entrevista, eu sou testemunha de Jeová, e há muitos anos atrás, até me esqueci já, há mais de 25 anos atrás, nós estávamos em Jundiaí, num ginásio chamado Bolão, Ginásio Municipal de Esportes, num congresso que nós teríamos ali. E meu filho mais velho, que hoje está com 30 anos, na ocasião ele tinha 5, 4 anos, ele tinha bronquite. E quando nós chegamos no local, ele estava até roxo de tanta falta de ar. Aí eu falei para minha esposa, falei, acho que precisamos voltar para casa. Ele costumava tomar algumas injeções, tomar alguns medicamentos, tinha que ir para o pronto-socorro. Eu falei, olha, eu vou ali, eu vou ver se eu pego um refrigerante, alguma coisa para ele tomar,
Se eu voltar e ele não estiver bem, nós vamos embora. Quando eu voltei, não encontrei minha esposa nem meu filho. Fiquei apavorado. E nesses locais nós mantemos um pronto-socorro, um pronto-atendimento. Fui até o pronto-atendimento, cheguei lá, ele estava sentado, conversando com um de nossos irmãos de fé, e normal, sem falta de ar. Eu perguntei, falei, vocês deram para ele algum medicamento, adrenalina, alguma coisa? Não, foi massagem no pé. Voltei, agradeci a pessoa, terminamos de assistir o congresso, massagem no pé, aquilo ficou na minha cabeça. Passado alguns dias, veio na congregação um de nossos irmãos de fé fazer uma palestra bíblica, e ele sempre usou um óculos para descanso. Ele chegou sem óculos. Eu, observador e brincalhão, fui falar com ele. Falou, esqueceu os óculos ou está usando lente de contato? Ele falou, não, eu fiz massagem no pé e não preciso de usar óculos. Eu achei que eles estavam debochando de mim. Passado um tempo, um rapaz se mudou de Jundiaí para Itatiba, era meu vizinho, era nosso irmão de fé, e me perguntou, isso eu me lembro bem como se fosse hoje, era uma segunda-feira. Você vai fazer o que hoje à noite, Paulo? Eu falei, além de assistir televisão e dormir, mais nada. Ele falou, você quer ir para Jundiaí comigo? Era como alguém te convidar aqui para ir para Barbosa, por exemplo. Eu falei, mas o que tem de bom para fazer lá em segunda-feira à noite? Ele falou, não, é que eu estou estudando uma massagem no pé. Eu falei, vamos, na hora. Daí esperei ele concluir, falei, vamos. Cheguei lá, eu não conhecia o massoterapeuta, que também era o nosso irmão de fé. Eu estendi meus pés sobre a poltrona, que ele pediu que eu sentasse, e ele começou a mexer e foi falando algumas coisas. Falou, você tem isso, teve aquilo, você tem bronquite, você tem um problema na garganta, você tem isso. Eu falei, mas como é que o senhor sabe tudo isso? Ele falou, seus pés estão contando. Eu falei, o senhor me ensina? Ele falou, te ensino. Aí ele me deu um livro e passou a ministrar algumas aulas. O livro é chamado Reflexologia, Histórias que os Pés Contam. E dali para cá eu comecei a me interessar, estudar, e semanalmente ia até a casa desse nosso irmão lá em Jundiaí, onde fazia massagem para ele, e ele me ensinava também ali os segredos da reflexologia. Tá, então, para a gente reforçar, reflexologia, os pés, ele tem vários pontos. Ah, sim. Desculpe, você me perguntou, eu acabei contando a história e não respondi. Nós temos mais de 10 mil terminais nervosos nos pés. Temos nas mãos, temos também na orelha, temos em várias partes do corpo. É mais ou menos o fundamento da acupuntura. É como se fosse. Nosso corpo, para você entender, você pode dividi-lo em meridianos. Então, do centro do corpo para a esquerda, do centro do corpo para a direita. Então, são 5 para um lado, 5 para o outro. Dentro desses meridianos, ali passam os órgãos, passa tudo o que você precisa. Lá nos pés, nós temos os terminais. São cerca de 10 mil terminais. Então, em cada nervinho que você toca, é um toque sensorial que você tem ali, né? Um ponto sensorial que você tem. Então, você trabalha com um tipo de órgão. Por exemplo, a pessoa tem dor de cabeça, a pessoa está com problemas em glândulas, então você tem o ponto específico. É como se fosse uma acupuntura, porém sem agulhas. É apenas com o toque da ponta dos dedos naqueles terminais nervosos. E o resultado é maior para algum ponto específico ou não? Olha, Ricardo, é meio complicado dizer assim que é maior, que é melhor, porque depois as pessoas podem criar até uma ilusão, ouvindo, expectativa. Né? Uma expectativa, essa expectativa ser frustrada. Mas, por exemplo, eu vou falar a coisa mais básica. Uma pessoa muito cansada. A pessoa ficou cansada. Só uma simples massagem no pé, quem está me ouvindo aí sabe que é muito gostoso. Então, só de ficar esfregando seu pé com um creme ali já é relaxante. Se você conhecer os pontos, você faz a pessoa dormir, ainda mais se ela estiver deitada, ou se ela estiver recostada ali num lugar confortável. Então, você mexe com o plexo solar da pessoa, faz ela respirar melhor, vai fazer ela relaxar totalmente. E quando eu faço essa massagem relaxante, aí eu digo para a pessoa, você vai começar a bocejar sem parar, e daqui um pouco vai te dar sono. Na hora que der sono, você pode dormir, que vai ser um sono reparador. Então, isso é 100%. Não tem quem não tenha essa reação. Agora, você tem depois para problemas renais, para a visão cansada. É muito comum aquele vermelho no olho quando você está com o olho cansado. Então, você pega alguns terminais nervosos na mão, no pé, começa a massagear, você vê que aquele vermelho vai sumindo. Então, isso por quê? Porque você está estimulando a circulação sanguínea naquele ponto. Agora, dizer para você que a reação é maior ou menor vai depender de cada biotipo, vai depender de cada pessoa. E você, por um período, trabalhou com isso aqui na cidade, hoje não está mais trabalhando, é isso? Isso, foi logo que eu cheguei em Penápolis, em 98.
Eu trabalhava na Rádio Ativa, naquela época a Rádio Líder, das 5 às 8 da manhã. Tinha uma janela até às 17h30, porque depois eu voltava às 18 no rádio. E nesse período eu fazia massagem. Então eu morava lá na cidade de Jardim, numa casa alugada, e lá eu fazia essa massagem para pessoas que vinham de Campinas, que vinham de São Paulo. Principalmente essas pessoas que vinham de fora, quando descobriam isso, me procuravam, ao ponto de eu ter ali diariamente 10, 12 pessoas. Ao sábado chegava a ter 13, até 15 pessoas esperando na fila para fazer a massagem. E aí acabou dando uma tumultuada, você resolveu suspender. Né, é o tempo, porque depois eu me mudei, fui para uma outra casa. Eu não preparei uma sala especial para isso, até porque eu não tinha a intenção de continuar fazendo só esse tipo de serviço. A rádio me absorveu muito, porque hoje eu trabalho na Rádio Difusora. De manhã eu trabalho na Bandeirantes. Eu trabalho lá das 7 até as 8 horas da manhã. Nessa janela que eu tenho até as 11h30, eu visito o comércio para vender as publicidades. E depois, à tarde, eu fico na rádio entre 1 da tarde, 12h30, até as 5 horas da tarde. Aí eu preciso descansar, tenho minha família para cuidar. Então, praticamente não dá tempo de fazer para os outros. Precisa da sua própria massagem, né? E por enquanto eu não achei. Se tiver algum outro reflexologista, se identifique, por favor, que eu preciso. Paulo, falando agora do Paulo Delalio, homem de fé, testemunha de Jeová. Quando você começou a ser testemunha de Jeová? Desde a infância. 12 anos. Seus pais? 1972. Não. A organização das Testemunhas de Jeová, lá na minha região onde eu morava, em Itatiba, ela era recém-formada. Então começou em Jundiaí foi a primeira congregação que nós tivemos aqui no Brasil, tem toda uma história que não vem ao caso agora, e dali de Jundiaí se expandiu para Itatiba. Eu fui um dos pioneiros naquela cidade, mas a minha avó, a mãe de minha mãe, e minha mãe se tornaram testemunhas de Jeová, passaram a estudar a Bíblia, gostaram do que aprenderam, se tornaram testemunhas de Jeová. Eu gostei também do que eu ouvi, estudei por um bom tempo, aí eu me tornei, me dediquei, me batizei, que é somente nessa hora que a pessoa de fato passa a ser uma testemunha de Jeová, quando ela se dedica, quando ela se batiza. Isso foi em março do ano de 1974, quando eu tinha 14 anos de idade. De lá para cá, eu sou um membro ativo da organização. Em linhas gerais, o que é um testemunha de Jeová? O que ele acredita? O próprio nome já diz, né, Ricardo? Então, eu não vou citar textos bíblicos, porque essa não é uma entrevista para se falar de textos bíblicos, mas poderia fazer isso, Isaías 43, 10 a 12, alguns outros, mas eu vou deixar a Bíblia, por hora, de lado. O nome testemunha é alguém que fala, é alguém que dá testemunho, ou favorável ou contra. Jeová é o nome de Deus, do Criador, o Pai de Jesus Cristo. Nós damos testemunho do que Ele vai fazer por essa terra, por esse planeta. Então, hoje nós vivemos, o planeta Terra, ao longo da sua história, né, qualquer historiador pode falar isso, qualquer pessoa que nos acompanha sabe disso, ao longo da sua história, o planeta Terra já experimentou todos os tipos de governo. Todos eles, monarquia, comunismo, parlamentarismo, como é o caso do Brasil, presidencialismo, todos os tipos de governo praticamente já foram experimentados. E nós estamos na situação que nós estamos hoje. E a Bíblia nos diz que lá no início, lá no Jardim do Éden, Adão e Eva foram colocados para viver em paz e felicidade na terra para sempre, com a perspectiva de não morrer. Iriam morrer se tocassem no fruto proibido, que não era o sexo, como algumas pessoas creem. Porque Deus também, na mesma hora, deu a ordem. Multiplicar e encher a terra. Como é que eles iriam encher a terra sem sexo? Não poderia. Então, eles desobedeceram uma ordem de Deus, por assim dizer, não precisamos de Deus para viver, o ser humano vive sem Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Então, Deus, na sua sabedoria, permitiu isso. Então, eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para você, ficar mais claro para os telespectadores. Digamos que você é um professor de matemática. Você está na sala de aula e você coloca lá um problema de equação bem complicado. Ao passo que você começa a explicar aquela equação, um jovem, um aluno, levanta a voz e fala: eu sei fazer melhor que o senhor e mais rápido. Você permite que ele vá até a lousa e faça. Você não vai poder ajudá-lo no meio, porque se você o ajudar, você vai perder a autoridade diante da classe. Vai ter que deixar ali do começo até o fim do exercício, concorda comigo? Então, é isso que está acontecendo.
uma criatura que se rebelou contra Deus nos domínios espirituais, que é denominado Satanás, o diabo, mentiroso, opositor. Ele instigou o primeiro casal humano, no caso Eva, a trair a Deus, ou seja, a se rebelar contra Deus, dizendo que não precisava dele, que o ser humano sabia fazer melhor do que Deus. Adão não foi enganado. Adão deliberadamente, segundo a Bíblia, ele, para não perder a sua companheira, ele tomou daquele fruto também. Se rebelou contra Deus, contra Jeová. E ao longo desses mais de 6.000 anos dessa história, da criação do homem para cá, mais de 6.000 anos, segundo a Bíblia, Jeová tem permitido que o homem experimente de tudo para tentar provar que ele sabe resolver aquela equação. Por que Deus não interfere? Pelo motivo que eu já expus. Se ele ajudar, ele estaria ajudando aquela pessoa a provar que ele estava errado. Então ele está deixando, até que chegue numa hora que já estamos chegando agora. O que está acontecendo? O mundo hoje está em vias aí de uma destruição, de uma autodestruição. São problemas climáticos, problemas armamentísticos. O mundo hoje está a ponto de explodir. Você vê os conflitos que nós temos aí no Oriente Médio, nós vemos os grandes terremotos que estão acontecendo, o caso de Fukushima, que preocupou muitas pessoas. Então, o ser humano está se autodestruindo. Vamos trazer isso para Penápolis. Penápolis hoje, com o plantio de cana, mudou até um pouco o clima. Vocês que são penapolenses, que vivem há mais tempo que eu, sabem disso. Então, uma testemunha de Jeová, ela dá testemunho de como Jeová Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, vai resolver essa situação e como que ele vai trazer o reino de Deus, que é o mesmo que você pede na sua oração diária do Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Se aqui na terra vai ser como no céu, dá para você imaginar como é que vai ser. Uma testemunha de Jeová vai de porta em porta, vai falar para as pessoas sobre isso que Deus quer fazer. Esse é um trabalho que você também faz. Eu mesmo já vi você aos domingos, visitando pelas manhãs as casas. Sim. E nesse trabalho vocês divulgam a Bíblia. Não, nós divulgamos, além da Bíblia, nós divulgamos o que Jeová Deus vai fazer na terra. E o que as pessoas devem fazer para se enquadrar dentro do padrão de Deus. Porque hoje nós temos muitas religiões. Aí nós temos pessoas nos assistindo agora, cada qual com a sua religião. Nós respeitamos todas elas. Mas as religiões hoje não conseguiram unir a população, não conseguiram unir o povo. As pessoas ainda se matam em nome de religião, as pessoas brigam por conta de religião. Há pessoas que a partir desse momento até vão parar de talvez nos assistir, porque eu estou falando de religião. As pessoas têm a intolerância religiosa. Como Jeová Deus, por meio de Jesus, ele vai restabelecer esse paraíso na terra, nós convidamos as pessoas a lerem a Bíblia. Nós visitamos você, visitamos o telespectador, diariamente. Nosso objetivo é de manhã, de tarde e de noite. Paulo, no entendimento do Testemunha de Jeová, o que ocorre com a morte, após a morte? A morte é um estado de sono. Eu vou fazer também uma ilustração, que eu gosto muito de ilustração, né? Eu acho que essas comparações ajudam as pessoas a entender. Você tem uma vela acesa. Você sopra aquela chama. Para onde é que foi a chama? Para lugar nenhum. A vela simplesmente se apagou. Então você tem uma lâmpada acesa, você desconecta ela da eletricidade, ela apaga simplesmente, ela continua lá. Então, segundo a Bíblia, a pessoa quando morre, ela não vai para um outro plano. Ela fica adormecida, aguardando na memória de Deus uma ressurreição desse novo mundo restabelecido, deste reino de Deus estabelecido aqui na terra. É justamente isso que nós, testemunhas de Jeová, queremos falar para você como vamos na sua casa. Nós não queremos mudar a sua religião, criticar a sua religião, não é isso. Nós queremos que a pessoa entenda que há uma promessa de Deus de um mundo melhor, de um novo sistema de coisas, um novo sistema político que vai ser governado por Jesus, um novo sistema econômico que hoje está uma bagunça, um sistema religioso unificado, porque hoje também está uma bagunça. Então, é isso que nós queremos que as pessoas entendam. E também explicar algumas doutrinas bíblicas, que não são dogmas. Não existe segredo na Bíblia. A Bíblia é bem clara, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 9, diz que assim como morre o ser humano, morre o animal. Assim como morre a alma de um, morre a alma de outro. Então, aonde vai esse ser humano? Aquele que é leal fica na memória de Deus. Aquele que é desleal vai ter o seu julgamento por Deus. Quem julga é Deus, não somos nós. Então, para nós, a pessoa morreu e está num estado de sono profundo.
Existe uma grande polêmica com relação ao Testemunha de Jeová no caso de doação de sangue. Ah, sim. No caso do uso do sangue, não é, Ricardo? Não, a Bíblia é específica. O ser humano, ele deve obedecer a Deus em todas as coisas. Mesmo quando a gente possa achar que obedecer a Deus no momento é prejudicial para nós. A Bíblia é muito clara quando diz que nós temos que nos abster de sangue. Em Gênesis fala isso, o primeiro livro da Bíblia. Em Levítico repetiu isso. Depois, lá no livro de Atos dos Apóstolos, os apóstolos repetiram isso, que nós temos que nos abster de idolatria e também do uso do sangue para sustentar a vida. Você sustenta a vida com sangue através de comê-lo ou através de uma infusão. Agora, por que nós, testemunhas de Jeová, recusamos o uso do sangue como um tratamento médico? Em primeiro lugar, porque Jeová Deus, ele conhece tudo, ele diz, não use o sangue. É uma forma de mostrar respeito para com Deus, de obedecê-lo. Por quê? Quando foi dada essa lei, Ricardo, as pessoas não conseguiam entender as doenças transmissíveis através do sangue. As pessoas não conseguiam entender, e o que não é divulgado até hoje, que o sangue ministrado numa pessoa, os médicos que estão nos ouvindo sabem disso, traz uma série de outras consequências. E depois o médico vai tratar aquilo. E que nem sempre a transfusão de sangue é o melhor tratamento. Por exemplo, eu vou fazer um outro exemplo aqui. Você leva seu filho, por exemplo, que quando entra na questão de filho, as pessoas falam, deixa o filho morrer porque não dá sangue. Pelo contrário, nós queremos o melhor para o nosso filho. Se nós quiséssemos que nosso filho morresse, não procuraríamos o médico. Então nós vamos até o médico pedindo um tratamento alternativo. E hoje, ao redor do mundo, nós temos aí vários tratamentos alternativos, muitos. Nós temos eritropoeretrina, eu não vou entrar em detalhes, né? Eu havia pedido para não entrar em muitos detalhes, que eu não seria a pessoa indicada para isso, por não ser médico, mas existe a eritropoeretrina, existe o dextrano, o Emaxel, tantos outros medicamentos que substituem o sangue. Então não é que nós não queremos usar o sangue porque é fanatismo, pelo contrário, nós queremos o melhor. E existem exceções? Não, exceção nenhuma. Exceção nenhuma. Aí você pode perguntar assim, sendo mais radical. E se você tiver em vias de morrer, você prefere morrer? A Testemunha de Jeová prefere morrer a desobedecer a Deus. Ok. Paulo, eu deixo agora espaço para as suas considerações. Fica à vontade. Bem, eu gostaria de agradecer o convite, até me lisonjeia muito estar aqui. E queria agradecer a você que está aí do outro lado, você que nos acompanhou, você que nos ouviu, você que esteve aí assistindo a TV Câmara até esse momento. E nós estamos aí na Rádio Difusora, de meio de meia até as 5 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. Estou lá com o meu portal milevapenápolis.com.br. Estou andando pela cidade. Também na Rádio Bandeirantes? Também na Rádio Bandeirantes, das 7h30 até as 8 da manhã, com primeira hora edição local. E com a massagem só para a família. Ok, obrigado. Conversei com o radialista Paulo Delálio. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima oportunidade.